Estamos aqui com o Saúde em Pauta, que hoje recebe meu grande amigo, cirurgião cardiovascular Luiz Carlos Bento de Souza, que vai conversar conosco sobre a trajetória vitoriosa dele na cirurgia cardíaca. Eu quero que você curta, comente e compartilhe. Nós contamos sempre com o seu apoio. Luiz, muito obrigado por estar aqui com a gente. É sempre uma alegria falar com você, que entre outras eu tenho que deixar aqui meu conflito de interesses. O Luiz é um dos caras que eu mais me espelhei para tentar chegar perto dele na cirurgia cardíaca, né, Luiz? Então, Bem, eu cumprimento a todos que nos ouvem e que nos assistem. E eu agradeço o seu convite, porque eu acho que há um momento na vida em que você precisa dividir com os mais jovens todo o cabedal de conhecimentos que você adquiriu durante a vida. Então, sim, eu me situo nessa situação. Eu hoje tenho um interesse em estar junto aos jovens, que no bacana. hospital, na área de cirurgia cardíaca, e procuro dividir com eles a minha experiência de vida Que bacana, nessa área. Luiz. Então, seu encontro, se a gente puder interessar alguém que está nos ouvindo e Com vendo, certeza, muitas pessoas, Luiz. será, Muitas pessoas. será muito bom. Muito bom. Luiz, eu vou começar fazendo já de saída a seguinte pergunta. Você se formou no Paraná. Como é que você veio para São Paulo? Ou como é que surgiu? Você se formou lá, você já sempre quis fazer cirurgia cardíaca? Como é que a cirurgia cardíaca entrou no seu plano de vida? Como é que foi? Bem, eu fiquei impressionado com a cirurgia, não a cardíaca, mas com cirurgia quando eu estava no segundo ano do científico, que naquela época da gente era o científico. Certo. Eu fazia algumas cirurgias em sapo, em Curitiba, onde eu estudava, e a visão da fisiologia do tubo digestivo, do aparelho cardiocirculatório do animal de raça De experimento? inferior, aquilo me entusiasmou, essa manipulação de órgãos, etc. Posteriormente, eu fui, logo depois de formado, eu assisti alguns procedimentos torácicos. Toda vez que eu tinha férias em Curitiba, eu ia para Santos, onde eu tinha metade da minha família. Sim. E na Santa Casa de Santos, não havia estudante de medicina, porque naquela época não tinha. Eram os profissionais só. E eu, como era um rapazote, etc., eles me pegavam para fazer auxílio, etc., para participar de alguns procedimentos. Isso no fim do primeiro ano de medicina já. Olha que bacana. Você vê que o sujeito nasce cirurgião. Ele só educa a faculdade de operar, né? Com essa proximidade, eu cheguei à equipe do Dr. Arthur Domingos Pinto, que era um dos cirurgiões de maior expressão em Santos, Tá. e que tinha uma ligação com cirurgia torácica. Esse homem foi quem primeiro operou uma coartação de aorta no Brasil. Olha que bacana. Na Santa Casa de informação Santos. importante. E o doutor Arthur Domingues Pinto era um excelente técnico, um cirurgião sério e com um campo operatório delicadamente cuidadoso, etc. E o doutor Domingues Pinto me entusiasmou, essa postura de um cirurgião Tá. propriamente dito, isso me entusiasmou. E eu estava na área de cirurgia torácica, na enfermaria dele. Então, desde cedo, eu comecei a me interessar por cirurgia torácica, desde que eu estava no fim do primeiro ano. Quando eu vim passar minhas férias em Santos, eu já fui para Santa Casa.
E aí começou o meu relacionamento com a cirurgia do tórax, onde se fazia tudo do tórax, e inclusive cardíaca. De tal forma que, durante todo o meu curso, nas férias, eu vinha para Santos e ficava na enfermaria de cirurgia torácica. Tá. Depois, nos últimos anos da faculdade, eu tinha um colega de turma que era uma pessoa muito interessante, o doutor Hélio Pereira de Magalhães. Hélio Magalhães. Nós fabricamos uma máquina coração-pulmão artificial para trabalhar com cães na cirurgia experimental da escola. Que sensacional! Então, os meus tios, que moravam em Curitiba, eles tinham uma oficina. E nessa oficina, o Hélio e eu montamos uma máquina de circulação extracorpórea. Que bacana. De discos. Era o oxenador de disco. Naquela época não havia oxenador dentro de bolha ou dentro de membrana. Eram os de disco. Então, o pai do Hélio comprou um motor de corrente contínua, que era o que precisava para acionar a bomba arterial, os aspiradores e o eixo do oxenador de discos. Tipo K-Cross, aquele... Tipo K-Cross, é. Tá. Então, isso foi uma coisa uma ligação muito íntima com cirurgia cardíaca, Tá. o desenvolvimento dessa máquina. Que depois que nós nos formamos, nós deixamos a máquina para a faculdade. Que bacana. Para os alunos dos outros anos que quisessem fazer uso da mesma. De tal forma que isso tudo me conduziu para a cirurgia cardíaca. Tá. Essa parte já dentro da faculdade, nos últimos anos. E quando eu terminei o curso, em 1963, o Hélio e eu saímos a ver no Brasil quais serviços nós poderíamos frequentar. Tá. Então, nós visitamos uns 4 serviços, dentre eles o serviço do doutor Domingo Junqueira, no Rio, do Fortuna, em Campinas, e em São Paulo nós fomos no Hospital das Clínicas. E uma coisa interessante, Volpe, no fim de toda essa visita, nós achamos que deveríamos fazer a residência no Instituto de Cardiologia do Estado de São Paulo. Não era ainda o Dante Pazzanese. Tá. Do Estado de São Paulo. Tá. Porque o doutor Adib estava começando a carreira solo dele ali. Sim. E nós assistimos uma cirurgia que ele estava fazendo e, sem dúvida nenhuma, era o tipo da pessoa ideal para o moço se associar e aprender junto. Tá. Você conseguiu fazer essa leitura já de saída? De saída. Mas nós... Impressionante, hein? E nós fomos nos outros lugares, mas acabamos optando pelo Instituto de Cardiologia do Estado. E quem era o responsável pela residência era o doutor Cantídio Moura Campos Filho. E ele disse, mas o senhor não trouxe nenhuma carta de apresentação. Eu disse, mas eu lhe apresentei o meu currículo vitae, onde eu tenho trabalhos de cirurgia cardíaca apresentado em congressos de cirurgia de estudantes de medicina. Era a minha carta de apresentação. Sim. Com essa resposta, ele aceitou o nosso registro como os residentes. Ele disse, mas o senhor precisa, então, de uma carta de autorização do Dr. Zerbini, que naquele tempo o chefe do serviço era o Dr. Zerbini, lá no Dante. Tá. O Dr. Adib era o lugar-tenente dele. Tá. Ok. Bom, eu fui atrás do Dr. Zerbini em janeiro, ele estava de férias. E eu soube lá no Hospital das Clínicas, o Dr. Zerbini estava no Guarujá, gozando de um período de férias. E perguntei onde era a casa dele, etc. Não teve dúvida. Eu peguei um ônibus de São Paulo e fui até Santos. Fui ao Guarujá
e achei a casa em que o doutor Zerbini estava. Ele estava sentado no muro, de calção, sem camisa, e como qualquer praiano. Sensacional! Aí nós chegamos, doutor... Meu Deus! Nós chegamos, doutor Zerbini, doutor Zerbini, o senhor desculpa, não queremos atrapalhar o seu folguedo aqui, né? Mas nós precisamos que o senhor nos forneça uma autorização para sermos os residentes do Serviço de Cirurgia Cardíaca do Instituto de Cardiologia. Tá. Aí ele falou, Dirce, que era a esposa dele, que era médica e que era perfusionista. Sim, uma história linda de ambos. Ele disse, Dirce, veja aí um pedaço de papel e uma caneta para mim. Ele ali em cima do muro, ele fez... Cantídio, apresento o Luiz Carlos e o Hélio Pereira como candidatos à residência no Serviço de Cirurgia Cardíaca do nosso instituto. Aí nós pegamos essa carta, voltamos para São Paulo e entregamos para o doutor Cantídio. Rapaz. E aí ele disse, ok, a residência de vocês inicia no dia 5 de fevereiro de 1964. E aí foi um trabalho duro, etc., e uma coisa interessante, esse trabalho, ele nos proporcionou acelerarmos um pouco o conhecimento. Por exemplo, eu operei meu primeiro doente, eu operei quando eu estava no 8º mês de residência. Olha. E em outubro de 64, eu operei a minha primeira mitral. Eu cheguei na residência em fevereiro, em outubro eu estava operando o primeiro caso. Que espetacular, com menos de um ano de residência, Luiz. Com 8 meses 8 meses? A gente já tinha começado a operar e assim foi. E aí o Adib verificou que a gente tinha muita vontade. E aí nós iniciamos uma carreira junto. Eu praticamente convivi 50 anos junto com o Adib, até a época em que ele faleceu. Desde a época que nós entramos na residência, ele tinha 34 anos, o Adib. Meu Deus. E eu tinha 23. Que sensacional! Então, tinha 10 anos de diferença. E eu acompanhei o Adib durante os próximos 50 anos. Viajávamos juntos para operar em várias cidades, toda a clínica dele que a gente fazia na Beneficência Portuguesa naquela época. É isso que eu ia te perguntar. Estamos no Instituto de Cardiologia do Estado, que ainda não se transformou em Dante Pazanese. A coordenação era do Dr. Zerbini. Onde se operavam esses doentes do Instituto de Cardiologia do Estado, que ainda não tinha centro cirúrgico próprio? Isso. Como é que era? Não tinha hospital do Instituto. Era um ambulatório, então, na verdade, né, Luiz? O governo do Estado de São Paulo, ele patrocinava um andar, a metade de um andar dentro da Beneficência Portuguesa para o Instituto de Cardiologia. Ah, entendi. Então, nós tínhamos um andar que tinha uma enfermaria razoavelmente de uns 25, 30 leitos, tinha uma UTI de 8 leitos. Então, nesse andar, nós nos instalamos. Entendi. A parte hospitalar do Instituto de Cardiologia era feita ali. Dentro da Beneficência. E lá no Ibirapuera, no prédio que tinha lá, era só a parte ambulatorial. De atender os doentes que vinham, quando tinha indicação para internação ou para cirurgia, eles iam para a Beneficência Portuguesa. Isso ficou até fim dos anos 70, quando o Instituto construiu o seu primeiro hospital. Ou seja, foram 7 anos. Estamos em 63, eu estou lembrando bem porque foi o ano que eu nasci. Então, vamos lá. Então, nós estamos em 63, então 7 anos se passaram com essa parceria com a Beneficência Portuguesa. Tá. Okay. E depois, então, foi construído um hospital de 100 leitos lá no Ibirapuera, ao lado daquela área de ambulatórios. Tá. E esse hospital tinha
centro cirúrgico de 4 salas, tinha UTI para criança, para adulto. Um hospital pequeno, mas bem arrumado. E foi ali nós fizemos uma boa parte do movimento cirúrgico do Instituto de Cardiologia do Estado. Ainda não era Dante Pazanese, era o Instituto de Cardiologia do Estado, que agora estava com a parte hospitalar. E aí vocês saíram da BP ou mantiveram lá dentro? Num momento de transição, nós operávamos lá no Ibirapuera e na Beneficência. Depois, gradativamente, nós fomos saindo da Beneficência e concentrando no Ibirapuera. Ainda como Instituto de Cardiologia do Estado. Instituto de Cardiologia do Estado de São Paulo. Ok, perfeito. E isso foi até praticamente na época que o doutor Dante faleceu, que o doutor Dante Pazanese era um homem de uma visão extraordinária. Ele foi o primeiro cardiologista a ter um eletrocardiógrafo próprio, foi o doutor Dante Pazanese, que tinha no consultório dele um eletrocardiograma. E o doutor Dante, ele tinha uma visão muito alargada das coisas, e ele ouviu pela literatura corrente da especialidade que em Cleveland o Mason Sons e o Earl Shirey tinham desenvolvido uma técnica de filmar as artérias coronárias. Sim. Então, ele chamou o Adib e disse: Adib, você ouviu isso? Você leu disso? Em seguida, ele chamou o Eduardo Souza. Disse: Eduardo, arruma a mala, você vai ficar 1 ano com o Mason Sons para fazer cinecoronariografia. E o Eduardo foi. Isso era o Sons elaborou esse trabalho em 1962, foi quando ele publicou. Mas desde 59 ele já vinha trabalhando em desenvolver com a Philips uma máquina para ter fotograficamente a seriação para fazer um filme das coronárias. Em 62 ele já estava publicando o primeiro trabalho do uso da cinecoronariografia. E quando foi aí por 64, o Eduardo foi para Cleveland. E quando voltou, já tinha sido montada uma sala de hemodinâmica direitinho, etc., para começar a fazer as coronariografias. A história mostra que as primeiras cirurgias de ponte de safena que foram anunciadas foram aquelas de Cleveland, onde a gente tinha lá três cirurgiões, o Donald Effler, que era o chefe do serviço. Era o chefe na época, isso. O Favaloro, o René Favaloro, que era um cirurgião de expressão lá dentro, e o Lawrence Groves, que era um outro cirurgião. Os três faziam cirurgia de coronária. Teve aquela coisa de 1963, o Edward Garrett, em Houston, operando um doente, etc. Ele foi obrigado a ter que fazer um enxerto porque a área da endarterectomia feita não pôde ser reconstruída, então ele fez uma ponte de safena para a coronária direita e anulou aquela área que foi destruída por uma cadeia de ateromas, etc. Na realidade, a primeira ponte de safena foi a do Edward Garrett, em 1963, em Houston, no serviço do DeBaker. Mas quem vinha estudando essa história há algum tempo eram os três de Cleveland. E eles é quem deram o início disso como um exemplo para o mundo inteiro. Cleveland tornou-se a meca da cirurgia de coronária. Todos aqueles eminentes pessoas do governo da Arábia Saudita, etc., vinham se operar
em Cleveland. E foi em 1971, eu fui a Cleveland. Tá. Fiquei lá um período de 3 semanas vendo o serviço. Espetacular, era uma coisa entusiasmante, um serviço bem montado, bem organizado, 3 cirurgiões habilidosos trabalhando e com um resultado Com rotina, extraordinariamente tudo, bom. né? Então, a primeira ponte de safena feita em Cleveland foi em 1967. Em 67. Ok. Em 68, nós fizemos a primeira ponte de safena no Brasil, no Dante, no Instituto de Cardiologia do Estado. Tá. Nós fizemos a primeira ponte de safena no país, uma ponte para a coronária direita. E aí foi, quer dizer, o desenvolvimento dos serviços, depois que a cirurgia de coronária entrou na rotina dos serviços, houve uma aceleração do número de operações, aumentou etc. exponencialmente, né? Porque até então a doença coronária tinha uma quantia de doentes sem solução, porque o tratamento medicamentoso não resolvia o problema. Todas as tentativas feitas antes da cinecoronariografia não tiveram sucesso, porque eram procedimentos indicados sem uma orientação de qual artéria estava enferma. O fato é que, a partir de 68, houve uma difusão pelo país inteiro, para o Brasil, de norte a sul, começou a operar a coronária e o mundo inteiro se interessou por isso. A Europa, que até então tinha uma cirurgia cardíaca um pouco sem grande expressão, passou também a ter um volume maior e uma participação maior no número de doentes operados. Então, eu acho que o que a gente sente, Volpi, é que a segunda metade do século passado, de 1950 a 2000, esses 50 anos foram extraordinários para a cirurgia cardíaca. Ela evoluiu demais. Nós saímos do zero. Exatamente. Saímos do zero. Do zero. O que a gente operava em criança era um shunt quando a criança tinha uma cardiopatia congênita cianogênica e você tinha que fazer um shunt para melhorar, para a criança sair da crise de cianose, etc. Só. Não se fazia correção praticamente total, não se conhecia a anatomia interna dos defeitos. Então, eu acho que isso foi rompendo com o tempo e o número de serviços foi aumentando e a cirurgia cardíaca do Brasil passou a ter uma visão internacional. Eu me lembro, quando em 71 eu estava em Cleveland, havia um grupo de oficiais do exército americano visitando a Cleveland Clinic. Tá. E o Weffler disse a eles, olha, nós somos, os Estados Unidos, é o país que faz o maior número de cirurgia cardíaca por ano. Em segundo lugar é o Brasil. E eu estava pequenininho, um menino ainda, olhando, eu falei, meu Deus, aquilo marcou. Dá um orgulho na gente, né? Então, eu acho que essa evolução da segunda metade do século passado foi extraordinário para a medicina, para a cardiologia e para a cirurgia cardíaca. Com um detalhe que eu acho interessante que você ressalte nas suas, no teu momento de poder contribuir para coisas. O Brasil se desenvolveu muito mais do que qualquer outro país da América do Sul, porque nós resolvemos em casa o nosso problema. Nós passamos a fabricar
máquina coração pulmão artificial, Sim. no Quero Dante, no Hospital das Clínicas, em São José do Rio Preto, com o Braille, com o Domingos Junqueira de Moraes, no Rio de Janeiro. Sim. Então, nós independemos da indústria externa para poder começar a operar coração. Nós começamos... Saímos na vanguarda da América do Sul, muito por isso. Nós começamos com uma fábrica aqui de São Paulo de instrumental cirúrgico. Eu fiz um acerto com o dono da fábrica, com o Quinelato. Eu lembro do Pássaro. E desenvolvi com o Quinelato uma série de pinças para a cirurgia cardíaca. Sim. E nós passamos a não depender mais da Peeling, todas as companhias, ou alemãs, que faziam um bom instrumento, e as americanas. Sim. E com isso nós pudemos trabalhar com o que a gente produzia. E os outros países da América Latina dependiam do importado para fazer. Por isso é que nós operávamos, por exemplo, 100 casos, eles operaram 9, 10. Porque nós não dependíamos da indústria exterior. Isso foi uma grande visão, Luiz. Isso foi uma grande visão. Isso foi. Inclusive, fabricação das primeiras válvulas cardíacas, fabricação de marca-passo. Quer dizer, tudo isso nós passamos a fazer aqui no Brasil. E isso acelerou a nossa presença na evolução da cirurgia cardíaca. Tá. Agora eu te pergunto, vamos andar na linha do tempo. Estamos no Instituto de Cardiologia, como que ele virou o Instituto Dante Pazzanese? E o que isso trouxe a mais, além da mudança do nome? O que isso trouxe a mais para a estrutura toda? Você me disse que tínhamos lá 100 leitos, então nós tínhamos um ambulatório, que antes usava beneficência. Gradativamente agora temos um centro cirúrgico, fazendo de tudo, uma UTI, o ambulatório continua, e aí em que momento ele deixa de ser somente o Instituto de Cardiologia do Estado, que continua sendo, mas agora com outro nome? O que aconteceu isso? E como que isso se deu historicamente? O que aconteceu foi, com o falecimento do Dr. Dante, julgou-se oportuno e muito justo transferir o nome de Instituto de Cardiologia do Estado de São Paulo para o Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia. Que ano isso, Luiz? Isso foi ao redor do ano 80, de 1980. Tá, ok. Então, nós passamos a fazer... Em 1982, criou-se uma fundação de apoio ao Dante. Tá. Fundação Adib Jatene. Ok. Eu fui presidente dessa fundação Adib Jatene por 8 anos. Tá. Foram 2 gestões de 4 anos, que não podia fazer mais, só 2. Nessa época em que eu fui presidente, todo o recurso que a fundação recebia, e era o recurso da cirurgia do SUS, todos os doentes operados pelo SUS, o SUS pagava para a fundação. Entendi. E a fundação municiava o Dante de tudo que precisava. Tá. Então, havia um entendimento perfeito entre a diretoria da fundação e a diretoria do Dante, que naquela época era feita pela Amanda, a esposa do Eduardo. Amanda... Sim, conheço. Então, a Amanda, quando precisava, ela vinha à fundação e aquilo a gente se desdobrava para poder colocar mais pessoas para trabalhar, para comprar medicamentos, etc., que estavam faltando no Dante. Ou seja, a fundação passou a injetar as condições para o Dante se desenvolver. Tá. Então, o que aconteceu nessa época? Nós operávamos de 8 a 10 doentes por dia no Dante. Tá. Fazíamos 3.200 operações anuais, bastante. Sendo 2.100 com circulação de cirurgia cardíaca e as outras 1.200 eram cirurgia vascular,
cirurgia de correção de problema elétrico do coração, marca-passo, toda aquela indicação de marca-passo, do Pachon. Então, nós fazíamos, você imagina, por ano, 3.200 cirurgias por ano. E nós tínhamos, na realidade, 8 salas de cirurgia, porque foi construído um prédio, um outro prédio, além daquele hospital primitivo, foi construído um outro prédio que tinha uma condição muito melhor de trabalho, porque a parte de arquitetura foi muito mais aplicada para a finalidade. Então, com uma bela UTI, uma bela unidade coronária. Então, o Dante pegou uma força terrível nessa época. Tá. A partir de 1980, foi um... Eu pergunto, como surgiu a Fundação Adíbio Jatene? Ela foi ideia de quem? Porque, veja, nós temos no INCOR a Fundação Zerbini. Isso. E nós temos no Dante a Fundação Adíbio Jatene, que são as fundações que são o esteio das instituições. Sim, sim. Como surgiu, como é que isso foi discutido entre vocês para criarem uma fundação e como é que isso surgiu? Isso surgiu por ação da diretoria do Dante, que o Adíbio, já nessa fase, ele era o diretor-geral do Dante. Sim. E havia um cidadão da Universidade de São Carlos, o nome dele agora, dificilmente eu falo no nome dele, eu não tô lembrando agora, mas ele era um sujeito que melhor entendia de física dos sólidos no país e em muitas áreas do exterior. Tá. Então, ele tinha uma fundação lá em São Carlos e o Adíbio chamou para que nos orientasse como é que a gente podia fazer isso ali no Dante. Entendi. Aí juntou-se a ideia, a rotina de como construir isso, a parte de advogados. Nós passamos a contar com um advogado que melhor entendia de fundação no estado de São Paulo. Conclusão, com essas pessoas ficou constituída a Fundação Adíbio Jatene. Tá. E aí, então, a Fundação Adíbio Jatene foi quem ajudou nessa alavancada do Dante. Sem dúvida, sem dúvida. Tá. Porque quando o Instituto recebia a condição monetária direto da Secretaria da Saúde, Sim. aquilo já vinha dividido por várias coisas. Quando esse recurso econômico ficou nas mãos da Fundação e a Fundação repassou isso para o Dante, aí a coisa ficou... Porque ela foi direcionando de acordo com as Exato. necessidades específicas, Exato. ou mais ou menos de cada área. E aí, estamos andando. Como é que surgiu o HCOR nisso tudo? Porque, veja, nós estamos no setor público. Sim. Tá? Estamos lá. E o HCOR, mais ou menos década de 70 também, ou mais? Não, o HCOR começou a funcionar em 76. 76. Dezembro de 76. Então, a construção dele foi anterior a isso, portanto. Foi então, anterior. estamos falando que mais ou menos nascia o Dante como Dante, na época, mais ou menos, o Dante um pouquinho depois. E o HCOR já estava sendo gestado. Porque o que eu acho impressionante do Dr. Adíbio, eu falei isso com o Fábio, o Dr. Adíbio, ele andava bem nas duas vertentes, tanto na vertente pública quanto na privada. Sim. Uma visão muito além do tempo. Muito. E, então, estamos aqui com o Dante, andando, operando uma quantidade industrial de pacientes. E aí surge a ideia do HCOR. Como ela surgiu e como que isso aconteceu na prática? Porque eu sei também que parte da tua vida privada foi dentro do HCOR. Então, vamos lá. Sim. Em 1973... 73. Teve um dia de manhã, no fim da manhã, quando nós já estávamos de saída do Dante para beneficência, para operar os doentes,
O Adib me disse, Luiz, vem aqui, quero te mostrar um negócio. Ele pegou o carro, parou naquela rua que dá acesso ao HCOR, Tá. o prédio do HCOR, ele parou o carro e disse, olha, a senhora que é presidente desta associação aí, desse hospital, ela me chamou e me pediu que eu organizasse naquele prédio que estava em construção um hospital para doenças cardíacas. Então, o que eu queria era o seguinte, que você me representasse, porque isso vai ter que fazer reunião frequentemente, vai ter que ir atrás de soluções, etc. O que eu quero é que você esteja ao par de tudo isso e me reporte a evolução disso. Tá. Falei, tudo bem, pode deixar. Então, a cada 15 dias, eu conheci uma mulher extraordinária. Extraordinária. A dona Nabihah Abdallah Shofi, Tá. que era a presidente da Associação de Beneficência Síria, Tá. em São Paulo. Então, nós fazíamos a reunião, a dona Nabihah, eu e o engenheiro que ia comandar a reestruturação do hospital. Por que eu digo reestruturação do hospital? Porque havia um esqueleto no terreno, já meio antigo, que não ficou sem consequência. Era um hospital que a Associação Beneficente queria fazer a mesma coisa que de Campo de Jordão aqui em São Paulo. Tá. Porque aquele hospital de Campo de Jordão era dessa sociedade beneficente, só para tratar tuberculose. Entendi. O problema é que naquela época, tuberculose deixou de ser um tratamento hospitalar para ser de casa e o hospital ficou um negócio parado. Entendi. A construção parou, não andou. Tá. E com essa ideia de ser um hospital de cardiologia, precisava refazer tudo. O hospital não tinha UTI, o hospital não tinha laboratório próprio, não tinha hemodinâmica. Foi preciso pegar a planta do hospital e refazer todo o seu interior, colocando todos os serviços dentro daquele prédio que estava no início de construção. Tá. Esse engenheiro que fazia parte era o Antônio Carlos. Ele era diretor administrativo de uma firma de engenharia que era do filho da dona Nabihah. O filho da dona Nabihah tinha uma firma de engenharia de construção. Tá. E eles se propuseram a entrar junto com os recursos para erguer o Hospital do Coração. Então, o Antônio Carlos, que era funcionário dessa firma de engenharia, é que passou a dar o seu conhecimento de arquitetura para refazer toda a planta do hospital. Tá. Isso foi em 1973. Isso demorou 74, 75 e até o fim de 76. Foram 3 anos de trabalho arrumando primeiro o hospital e depois arrumando dinheiro para poder comprar as coisas para o hospital. Tá. E de uma maneira toda simples. A dona Nabihah, ela ia na casa, nas firmas de engenharia dos empresários da comunidade e pedia dinheiro, etc. Era uma pessoa espetacular, a dona Nabihah. O fato é que nesses 3 anos, com essas doações, nós conseguimos arrumar o hospital. E quando ele estava no fim, faltava várias coisas para o centro cirúrgico, para a UTI e para os quartos. E a dona Nabihah disse, Adib, você vai ter que fazer uma reunião com os empresários da nossa comunidade e pedir dinheiro para eles, para a gente terminar o hospital. Senão não vai ser fácil. Programou-se a reunião
vieram todos os senhores empresários. Eu me recordo, eu estava nessa reunião e se arrumou o dinheiro para comprar tudo aquilo que faltava para começar o hospital. O que foi dito nessa reunião, Luiz? O Adib expôs tudo aquilo que foi feito. Tá. Tudo aquilo que foi feito em função de uma coisa que não tinha finalidade no início, que se transformou na potencialidade de ser um hospital de cardiologia, Tá. e que está faltando esses e esses detalhes para a gente começar a pôr doente e trabalhar lá dentro. Tá. Então, eles... Conseguiu sensibilizar esse grupo. E eles eram muito interessantes, porque eles visitavam o hospital de vez em quando. Eles estavam sabendo e vendo que a coisa acontecendo, tomou, né? Uma proporção. É. O fato é que terminamos e o hospital ficou pronto em dezembro de 1976. Tá. Aí ele foi inaugurado. Em janeiro de 1977, nós operamos o primeiro doente coronariano no hospital. Tá. E aí foi. Agora uma pergunta. Estamos com o Dante explodindo de cirurgia, estamos com o HCOR aqui. Como vocês conseguiram tocar essas duas estruturas? Porque, veja, o HCOR, você acabou de expor para um grupo de empresários investirem nesse hospital. Tá lindo, tá funcionando. E tem o Dante explodindo de cirurgia, que não podia parar e tá andando. Como que vocês fizeram? Isso, aí veio o valor de uma equipe. Tá. Na nossa equipe, nós tínhamos de cirurgião o Adib, o Paulo Paulista e eu. Tá. Então, o que aconteceu? O Paulo Paulista ficou praticamente controlando o Dante Pazanese. Entendi. Eu fiquei controlando mais o Hospital do Coração. E o Adib ficou coordenando a coisa como um todo. Então, por isso que eu começava o meu dia no Dante. E reuniões, eu gostava de fazer reunião com o pessoal para análise do mês, o que aconteceu, que doentes, qual foram as complicações, etc., com os residentes. Então, eu de manhã fazia reuniões. Agora, a execução de centro cirúrgico ficava sobre o cuidado do Paulo Paulista. Tá. Isso no Dante. E na parte, isso no Dante. E de tarde, depois desse serviço da manhã, eu ia para o Hospital do Coração e tocava o movimento cirúrgico do Hospital do Coração. E o Paulo ficava aqui. E o Paulo ficava lá no Dante. Tá. Aí estamos caminhando com uma equipe muito boa. Como é que foi a chegada do Paulo Paulista? Você me contou como foi a tua chegada. Você conhece o Paulo, vocês são amigos, trabalharam juntos. Como é que o Paulo chegou nesse grupo? Tá, você, o professor Adib, o Hélio, como é que chegou o Paulo? O Paulo, quando eu cheguei no Dante, o Paulo já estava há 3 anos no Dante. Quando você chegou para ser residente? Isso. Tá. Porque ele já, nos 3 anos que ele ficou lá no Dante, ele fez 2 anos de clínica. Tá. Ele foi para o Dante, fez, e os 2 anos primeiros ele só fez clínica. Uhum. Depois é que ele veio para a cirurgia. Tá. E aí nos integramos numa equipe, como eu acabei de te falar. Mas ele tinha 3 anos a mais do que eu no Dante. No Dante, mas de cirurgia só um. Só um. Tá. Muito bem. Estamos caminhando bem, a equipe está operando, aí o doutor Adib vai para a USP. Como é que isso ficou? Primeiro, como é que foi esse bastidor? Porque, veja, o cara tem um baita sucesso. Na vida pública, na vida privada, politicamente o homem era uma coisa, um ser. Eu falo que eu brinquei com o Fábio que o doutor Adib era um cara geneticamente modificado para cirurgias cardíacas. De fato, ele era uma pessoa especial. Especial. Agora eu pergunto, vocês estão com um grupo que está bem, está operando. Que interesses tinha o grupo que o doutor Adib saísse daqui para ir se deslocar para um outro núcleo? Do que você pode contar disto? Por favor, me esclareça. Não, isso
o que acontecia sempre no início destas modificações, a gente fazia uma reunião. Tá. O Adib convocava... Essa reunião existiu. O Adib convocava os oito componentes, porque tinha o Adib, o Eduardo, o Valmir, o Hélio Magalhães, o Leopoldo, eu e o Paulo. Tá. O Décio, que fazia marca-passo, teve uma morte prematura. Saiu. Sim, eu conheci ainda vivo o Décio Cormos. Sujeito fora da curva também para a área de simulação. Esse era sujeito... sensacional. Mas tá. Infelizmente acabou tendo uma neoplasia que acabou muito levando jovem, ele embora. Muito jovem. Então, esse pessoal que compunha a equipe, tá. Quando o Adib, por exemplo, o Maluf chamou o Adib e disse: olha, eu queria que você fosse meu secretário de saúde. O Adib chamou a todos nós numa sala e disse: olha, eu estou recebendo um convite do governador para ser o secretário do Estado de Saúde. Tem duas coisas, quer dizer, de um lado, eu vou ter uma outra atividade que não é bem aquela que nós temos, mas eu tenho vontade e conhecimento de colaborar nessa área e nós temos gente suficiente para tocar o resto. Qual a opinião de vocês? Sempre, sempre. O que pessoal bacana isso, né? Vai para frente. Tá. Isso quando ele foi secretário de saúde e quando ele foi ministro de saúde do... Foi primeiro do Collor, depois do Fernando Henrique. E depois o Fernando Henrique. Então, com o hospital, a USP foi a mesma coisa. Quando o doutor Zerbini saiu e deixou a posição de professor titular do INCOR, ele se candidatou dentro do mesmo princípio. Sim. E a gente acha que ele não fazia, vamos dizer, uma falta estrutural, ele fazia uma falta no sentido de programação de coisas, etc., pela cabeça que tinha. Sim. Mas o serviço todos nós tocávamos. Sim. Ele ia viajar e eu ficava operando os doentes privados dele. Sim. Ele me telefonava do aeroporto: olha, como é que foi, etc. Eu disse: olha, foi feito isso, tudo bem. Ele ia para reuniões no governo, quando voltava, ele conversava com os familiares. Mas quem tinha operado era comigo. Uhum. Então, havia uma relação de confiança muito grande. Confiança. Então, esse arranjo para deixar o Adib livre, para explodir a potencialidade dele, sempre ocorreu. Tá. E nas diversas circunstâncias. Quando ele foi para a Secretaria da Saúde, para o Ministério e como titular do INCOR. Deixa eu pôr uma pimenta aqui. Vocês nunca se desentenderam? Nunca. Nós nunca nos reunimos para dizer: pô, olha, o Valmir está comentando de que você ganha mais do que eu, que não sei o quê. Nunca. Nunca. Olha que coisa interessante. Essa equipe... Esse é o segredo do sucesso, né, Luiz? Essa equipe conviveu 50 anos, Que sensacional. 50 anos os mesmos, cara. Ela começou a abrir quando o Adib faleceu. Porque logo em seguida veio o Eduardo. O Eduardo, com 84, 85 anos, começou a também não poder mais trabalhar na hemodinâmica. E aí o Valmir já estava desistindo também, porque não tinha mais condição de ficar fazendo cateterismo de criança. E foi ficando, quer dizer, sobrou o Leopoldo e eu. Tá. Os dois que sobraram para depois que a equipe praticamente se desfez pela idade, não pelos não acertos. Por desavença. Foi pela idade. Entendo. E pela vida, né? Porque o Adib falece o Eduardo, o Valmir não tem mais condição de trabalho, então quem ficou vai segurando. Eu te pergunto, você tem uma formação muito sólida em cirurgia cardíaca. Eu já te vi operando, opera muito bem, tem uma postura invejável.
que você acha de tudo que você pode dizer? Qual foi o papel do Dr. Adib na sua formação? Bom, eu senti que, em primeiro lugar, essa vida profissional junto, evidentemente eu bebi dele todas as coisas boas e importantes que ele desenvolveu para si próprio. Tá. Então, eu tive o meu desenvolvimento... Você pegou quando ele estava, explodindo, né? Muita coisa. A cirurgia cardíaca, você sabe tanto quanto eu, tem dezenas de detalhes, etc. Você tem que agir. Hoje em dia, um cirurgião cardíaco é diferente de um cirurgião geral. Cirurgião geral tem um assistente, vai lá, ele abre o abdômen, faz o que tem que fazer, ou por... aberto, laparoscópica e tudo bem. Laparoscopia, arrumou, acabou. Cirurgia cardíaca, você tem que se haver com material cirúrgico, material de prótese, toda a circulação extracorpórea, a equipe. Quando você está na sala, você tem a instrumentadora, o anestesista, o perfusionista. Então, é diferente. É diferente. E quando termina a cirurgia, você põe o doente na UTI, você é o responsável perante a família do que vai acontecer com esse doente. Não tenha dúvida. Então, é um modus vivendi diferente de um grupo cirúrgico de comum, cirurgia geral. De cirurgia geral. Sem dúvida. E nós nos adaptamos a isso. Quer dizer, isso foi algo que nós resolvemos, e assim com casos pitorescos. A Adib tinha viajado, chegou uma doente do Rio de Janeiro com uma angina instável, fez o cateterismo, ela estava com 2, 3 artérias dependuradas, e naquele tempo não era ainda angioplastia, não tinha se desenvolvido, era cirurgia. Então ela entrou em indicação cirúrgica, telefonamos para a Adib e disse, não, vai, você e toca. Eu fui, toquei o caso, operou, ela foi para o quarto. Antes da alta, eu fui ver a doente como ela estava. E aí foi a maior decepção que eu tive na minha vida profissional. Olha isso. Eu, antes de entrar no quarto, o marido dela chegou para mim e disse, doutor, não diga que foi o senhor que operou, porque ela acha que quem operou ela foi o doutor Adib. Eu fiz meia volta e fui-me embora. E extremamente entristecido, porque, sei lá, são as consequências das coisas. De outro lado, ficava claro que era eu que tinha operado. Eu operei um homem grande da hierarquia religiosa, etc. Ele era arcebispo de Fortaleza. Ele fez uma insuficiência aguda, veio, eu operei, o Adib estava viajando, e depois ele me mandava, todo Natal me mandava coisinhas de Natal, etc. Esse soube que quem tinha operado fui eu. Sim. Agora, não que eu naquele dia fosse entrar no quarto para dizer, olha, fui eu que lhe operei. Sim, eu entendi o que você quis dizer. Deixa eu ver como é que estava. Mas é que o marido dela já se antecipou para evitar um mal-entendido. Um mal-entendido. Eu pergunto, se você tivesse que dizer para nós aqui agora, qual era a principal virtude do Dr. Adib, na sua visão, que conviveu tanto com ele? O principal? Principal virtude. Capacidade de trabalho. Ninguém tinha capacidade de trabalho igual ao do Adib. Isso aí não tem conversa. É um homem que, dentro da capacidade de trabalho, vai a força pessoal, a força mental, a capacidade de detalhar coisas e resolver. Isso aí era o que definia a personalidade do Adib. Você pegou o principal, como você mesmo disse, período da cirurgia cardíaca, aquele boom. O boom. Quais cirurgiões mais te influenciaram?
Além do Dr. Adib, obviamente, que nós já falamos. Que outros, porque você conviveu com todos os grandes cirurgiões. Eu peguei esses cirurgiões vivos ainda. Eu conheci o DeBake, o Cooley e tudo mais. Eu conheci o Shamway. Eu só não conheci, infelizmente, o Kirkley. Ele faleceu antes que eu pudesse conhecê-lo pessoalmente. Isso aí é uma marca. Até o Lillehei eu conheci pessoalmente. Tive o prazer de cumprimentá-lo, inclusive. Mas você pegou esses caras mais novos ainda do que eu. De todo esse boom da cirurgia cardíaca, que cirurgiões te influenciaram mais fortemente? Bom, eu como tinha o Adib do lado, eu não tinha que ficar procurando na minha cabeça quem que era muito melhor do que, Sim, você já tinha um aqueles fenômeno. que ficaram no grupo. O Paulo Paulista era um muito bom cirurgião, mas ele já tinha um outro tipo de comprometimento cirúrgico. Mas eu acho que trabalhando junto com a Adib, você está trabalhando junto com um sujeito de padrão elevado. Sim. Então, isso é a primeira coisa. Agora, quando você sai para ver... Você visitou muitos serviços, né, Luiz? Eu tinha um respeito extraordinário por um cirurgião, um assistente do DeBake em Houston. Dietrich? Não, o Dietrich não. Oh, meu Deus, era o jeito que era o as da cirurgia arterial. Não é o Cooley. Quem? Denton Cooley? Não, eu digo da equipe, porque o Denton Cooley tinha a equipe dele lá, o nosso amigo lá, o DeBake tinha o grupo dele. Sim, depois eles se desentenderam por causa do coração mecânico. É o jeito que cedeu lugar depois para esse que está lá agora, mas eu vi esse sujeito. Qual? O Crawford? Quem? O Crawford? Crawford. Stanley. Exato, que foi quem educou o Coselli. O Coselli é cria do Crawford. Quando eu vi esse Stanley Crawford operar, eu falei, cacilda, eu gostaria de ter um desempenho parecido. Ele pegou com um aneurisma de aorta abdominal. Em 15 minutos ele tinha aberto, trocado a aorta abdominal, etc. E tudo isso numa boa, conversando, né? No jeito de uma destreza cirúrgica que chamava a atenção. Isso foi o único sujeito que eu vi, porque eu vi o Cooley operar. O Cooley era muito rápido, mas ele não tinha aquela limpeza de campo operatório, aquela organização de campo operatório que, por exemplo, havia nos outros. De tal forma que... cada um chamava atenção por alguma coisa, Por alguma né? coisa, mas eu acho que, como um todo, esse cirurgião era espetacular. Eu me lembro até hoje da cirurgia que eu vi esse sujeito fazer. Eu conheci cirurgião, os cirurgiões de Cleveland. Tinha um camarada, porque o Donald Effler, ele era um cirurgião de renome. E ele tinha uma técnica agradável, mas não era uma coisa extraordinária. O Favaloro, a mesma coisa. Agora, o Lawrence Groves, ele era um cara de 2 metros de altura, ele parecia um lenhador do Canadá. Ele era ambidestromano, ele operava com as 2 mãos. Ele estava aqui, fechando aqui, ele passava para essa mão aqui, fechava com a esquerda. Eu fiquei impressionado com a técnica de um ambidestromano operando. Isso eu me lembro até hoje, eu me lembro do Groves até hoje. Era a única coisa que ele fazia direito. Ele falava mal, ele não gostava de falar, ele era um homem um pouco duro. O René Favaloro que dizia, é melhor ele não falar, ele não fala, ele faz. Você vê o que ele faz, etc. Agora, não queira ficar conversando que... Ele não gosta. Ele fala mal, ele fala baixo. Então,
mas tecnicamente era um sujeito avançado. Tá, Esse, o Lawrence Groves. tá. Então, se você me pergunta assim, eu me lembro, além do Adib, que o primeiro caso que eu vi o Adib operar, eu estava visitando aqui o Dante, na época eu estava pensando para onde ir. Quando eu vi o Adib, eu falei, esse é o cara que eu vou. Esse é o cara que eu vou fazer estágio com ele. Que interessante. E depois, esses que eu te falei, tinha esse doutor Arthur Domingos Pinte, de Santos. Ele era um cirurgião que operava um útero, uma tireoide, um esôfago e tórax com uma elegância extraordinária. Esse também foi um cirurgião. Ele foi talvez o primeiro que me segurou pela qualidade. Eu vi, puxa, essa é uma cirurgia bonita. Sim. Porque ele fazia, naquele tempo se fazia muito gastrectomia, ele fazia uma gastrectomia com uma técnica, não sujava campo, não tinha nada. Ele tirava uma tireoide com uma expertise extraordinária. Eu fiquei, na minha vida de moleque, muito entusiasmado pelo Domingos Pinto. Tá. Depois, na parte já depois de formado, pelo Adib, por esse cirurgião de Houston, e o lenhador do Canadá, ele era um cara, do ponto de vista técnico, era gostoso de ver o cara operar. Porque ele não tinha bloqueio, ele vinha para cá, ele passava para lá. Ele era um jeito... Agora, não tinha muita cabeça. Eu vi ele operar um aneurisma de ventrículo esquerdo, operou, fechou, etc. O doente não saía de perfusão. Ele não teve a mínima dúvida. Ele virou para o anestesista e disse, call the pharmacologist. Chama o cara que entende de remédio aí. Aí veio o chefe da anestesia. Meu Deus! Que para poder orientar, ó, põe o inotrópico, põe isso, põe aquilo. Então, quer dizer, cada um tinha a sua particularidade. Luiz, eu pergunto, como que você fez para se manter operando bem em alto nível congênitos e adultos? Porque uma das coisas que eu sempre admirei em você foi que você consegue militar em mundos distintos. Porque, veja, a cirurgia de congênitos, ela andou com vida própria. Certo? Você fazia uma cirurgia de transposição de grandes vasos, desse tamanhozinho, e operava um aneurisma de aorta. E os dois, bem. Isso ninguém me contou. Eu fui ver. Claro que era de voz corrente, que você fazia bem tanto a área de congênitos como a área de adultos. Como é que você conseguiu fazer isso? Primeiro, a cirurgia cardíaca que a gente fazia de 1960 até 1980 era cirurgia de congênito e válvula. Não tinha coronária. Coronária foi depois. Tá. Então, nesse período da cirurgia de coronária, a gente fazia de tudo. E quando o Adib imaginou que deveria corrigir a transposição das grandes artérias em nível arterial, foi eu e o Paulo Paulista, nós fomos para os Estados Unidos para poder ver perfusão, UTI, anestesia dessas crianças, para tirar da causa de uma encrenca esses procedimentos. Periféricos, né? Arrumar isso para... Não tem isso como variável... Exato. Então, eu e o Paulo primeiro arrumamos bem, e foi a primeira criança que o Adib foi em 74, que ele fez a primeira retransposição. Tá.
Então, a gente tinha uma formação de congênito desde o início. Tá. Porque ou você operava mitral, aórtico ou congênito. Era mitral, aórtico em adulto e congênito na criançada. Depois que veio a coronária, aí a coronária sumiu e o congênito passou mais para as mãos de quem gostava de fazer só congênito. Uhum. E o pessoal da cirurgia coronária geral ficou mais com a parte de coronária. Eu gostava de operar congênito, eu fazia as duas coisas, eu tocava a reunião com os cardiopediatras, eu via os doentes, discutia indicações. Eu não deixei de operar congênito porque eu estava operando coronária. Entendo. E depois tem aquela história. Nós só conseguimos fazer cirurgia de retransposição quando, depois de 4 anos de cirurgia de coronária, a gente perdeu aquela coisa com coronária e nós passamos a pegar a nossa experiência de cirurgia de coronária para fazer a cirurgia de retransposição. Tá. Que na cirurgia de retransposição você tem que trazer os ossos coronários para a base do pulmonar. Sim. Aquela modificação. Agora, para cirurgia de congênito, para quem nunca tinha mexido em coronária, era complicado. Mas para nós que já tínhamos 4 anos de cirurgia de coronária, então não tinha mais aquela manifestação, coronária. Coronária era No teu normal. dia a dia, você fazia direto. Então nós trouxemos a experiência de mexer com coronária dos adultos para a cirurgia de retransposição realizada na altura dos grandes vasos. Então, isso não teve dúvida nenhuma, nós usamos disso. Anos antes, isto foi em Chicago, tinha um cirurgião em Chicago de congênito que fez 4 casos de transposição, com transposição dos olhos, morreram as 4 crianças. E parou, não fez mais. E aí o Adib nós pegamos em 74, é que foi feito o primeiro caso, e daí para diante nós começamos a fazer a correção de transposição ao nível dos grandes vasos da base. Isso também motivado pelo fato de não ter aquela sensação de trabalhar em ósteo coronário. Se você estava trabalhando em coronária, fazer aqui na criança não tinha muita diferença. Então, para nós que trabalhamos em coronária, vir para a criança foi mais fácil do que quem só fazia criança. Sim. E nunca operou adulto. Tá. Eu pergunto, Luiz, das contribuições do Dr. Adib que você viu nascer, entre a correção anatômica da transposição e a correção anatômica da geometria do ventrículo esquerdo, o que você acha que foi mais importante? Não, eu acho que o mais importante foi a cirurgia da criança. Tá. Porque era uma patologia que não tinha saída. 90% das crianças morriam nas primeiras 3 semanas. Tinha que haver de algum jeito mudar essa realidade. Tá. Agora, esse problema do aneurisma do ventrículo esquerdo aconteceu da seguinte forma. Nós estávamos operando, eu estava ajudando a Adib a operar um aneurisma de ventrículo esquerdo numa tarde. Eu me lembro até a sala onde a gente estava operando. Que sensacional isso. Ele abriu, etc., fechou a parede anterior, saiu de perfusão e o doente não saía. E ficou aquela sensação de que o que nós... Ele dizia o seguinte,
Esse doente, antes da gente corrigir o aneurisma, ele chegou aqui na sala com pressão normal, com batida normal, etc. Agora que nós arrancamos o aneurisma, o doente não bate, não sai. Alguma coisa nós fizemos de errado. Então, nós abrimos de novo, onde já havia sido fechado. E aí a gente reparou que se você faz uma sutura linear, você distorce a colocação, os músculos papilares Sim. da mitral ficam distorcidos. Ele abre, né? E isso dá uma insuficiência mitral que, num pós-perfusional... Não dá, fica agudo não e sai. ele não sai. Então, nós refizemos, em vez de fazer com sutura longitudinal, nós fizemos um remendo de pericárdio bovino e fizemos a reconstrução da parede anterior, dando à cavidade ventricular uma morfologia piriforme e não cilíndrica. Sim. E aí o doente saiu. Aí o Adíbio, dali para frente, ele foi para experimental, ele pegava coração de boi e fazia, e botava modelos. Tanto é que a conferência que ele fez... Ele foi honorary guest. Em Nova York. Isso, ele foi convidado de honra do Congresso. Isso foi uma grande... O pessoal achava que ele ia falar sobre cirurgia de transposição e ele fez cirurgia do aneurisma, correção cirúrgica do aneurisma do ventrículo esquerdo, que era um outro tema que ele estudou, que aquele foi um desafio e que dali para frente, toda vez que a gente operava junto isso, porque isso é um problema que você tem que acertar a cabeça dos cirurgiões. Não é só dois cirurgiões para poder obter os resultados. Então, mudou totalmente o resultado da cirurgia do aneurisma do ventrículo esquerdo, motivo pelo qual, no mundo inteiro, se passou a fazer um PET na parede anterior para evitar distorções na posição anatômica dos músculos papilares. Reduzir o tamanho ao tamanho da área infartada, com a sutura em bolsa, excluir o septo que está muitas vezes... Então, assim, são conceitos extremamente interessantes que são válidos até hoje, né? Você vê muita diferença no cirurgião formado nesta época para o cirurgião de agora? O que você pode nos dizer a respeito disso, Luiz? Eu acho que o cirurgião de hoje é um cirurgião muito desentrosado da parte delicada da intervenção. Eu acho que o jeito não é embrutecido, mas é uma tocada diferente de um cirurgião que se preocupa com os detalhes. Eu olho um campo operatório, se eu vejo campo sujo de sangue, a gaze aqui, lá, pinça jogada para lá, esse, para mim, pode ser um excelente técnico, não serve como cirurgião. Entendi. Então, quando você olha um cirurgião que tem uma postura coerente com a profissão que ele desempenha, e ele tem toda essa dominância da periferia do que ele está fazendo e a qualidade da cirurgia, aí você se sente identificado. Isso não é fácil. Eu sei que não é, e eu te digo porque, guardadas as proporções, eu também tenho essa visão. Às vezes, se você chega e dependendo do que você já vê no campo, você não precisa ver mais nada. A pessoa já se apresentou, ainda que ela não faça um único movimento. Porque você já vai entender que... E assim, Luiz, até uma confissão minha, para você se identificar com alguém, esse alguém tem que ter algo que te chama a atenção. E o que eu vejo, e aí eu vou usar um termo americano, é o commitment. Você tem que estar comprometido. Ele tem que gostar daquilo. E ele tem que fazer como se fosse uma pintura. Você não vai fazer um quadro feio e pôr seu nome. Então, deixe o quadro bonito para que você tenha coragem e, principalmente, esteja satisfeito de assiná-lo no final. Tranquilo.
eu tenho percebido, e talvez porque eu esteja ficando velho também, mas eu não vejo mais essa coisa que pegou a você, pega a mim, de aquele troço que queima por dentro. O cara opera, mas ele não tem aquela coisa. Não tem. E a que se atribui isso? Porque, veja, eu tive a possibilidade de ver você operando, ver o professor Adib, de ver grandes caras. Você acha que o fato deles, dos grandes nomes, estarem parando de operar, ou seja, eles não estão como aquele exemplo vivo, pode de alguma forma estar startando essa safra que ficou meio sem sal, sem gosto? Eu, de certa forma, entendo o que você está falando e acho que isso está acontecendo de uma maneira mais ou menos generalizada. É difícil você pegar um moço que possa reproduzir tudo aquilo que um titular da equipe, onde ele foi aprender cirurgia, que ele fez a residência, que ele vai reproduzir aquilo no serviço dele. Eu acho muito difícil. Não é fácil. Sim, eu vejo isso com preocupação, porque apesar da evolução do endovascular, que é grande, tem coisa que tem que operar. Sim, isso sim. Não tem discussão. Assim como quando surgiu o stent, todo mundo achou que a cirurgia de coronária ia acabar, ela não só não acabou, como agora nós operamos casos muito mais graves do que operamos antes. Sim. Concorda? Sim, Você que claro. tá com a artéria toda machucada, com fio guia, stent, já arranhou, já fez tudo, aí tem que operar. Aí ele vem pra gente. Quando ele já tá... Né? É o fim de linha. É o fim de linha, então Parou aí agora vai para operar. Então, o que me preocupa, Luiz, eu queria ouvir a tua opinião, que é um cara que eu admiro, que eu sei que opera muito bem, como nós faremos com a próxima geração de cirurgiões? Porque, veja, eu vim depois da tua, e agora vem a que vem depois de mim, eu tô com 61. E eu não vejo, por exemplo, quando eu viajo para algum lugar, eu vou te contar um exemplo que fui até com o... Peraí que eu vou lembrar o nome dele, ó, tá vendo? Tô ficando velho. Que é de Ricardo Lima. Estivemos em Baltimore. E enquanto eu não fui visitar aquele edifício com a foto do Vivian Thomas, do Blair, que eu tava irrequieto, porque... Você está num lugar histórico, você quer ver, você quer beber daquilo. Parece que até o ar do lugar que você respira, ele é diferente. Eu estava entrando assim, eu lembro que nós fomos sem... Teve uma tarde que o congresso estava meio chato, nós falamos, vamos lá visitar? Sim. Vamos. Mas ninguém tinha convidado. Você chega lá, o segurança falou, bom, onde que vocês vão? Não, a gente é do Brasil, tá aí, nós mostramos o coisa do ATS. O cara viu, falou, era um minuto. Aí chamou uma pessoa, ela foi extremamente gentil. Falou, nós não queremos ver o prédio novo. O prédio novo tinha foto de um sheik lá, que tinha doado não sei quantos milhões de dólares. Nós queremos ver o prédio antigo. E nós chegamos, aí o cara viu que a gente estava conversando, ele falou assim, vocês vieram procurar o que tem aqui do Dr. Blaylock? Aí a gente falou, sim. Ele falou, ó, diz a lenda que ele passava aqui, toda vez ele passava a mão, tem uma estátua de Jesus ali enorme, né? Ele passava a mão no pé de Jesus aqui, ia. E aí ele foi mostrando pra gente os caminhos. Cara, eu não conseguia nem andar no lugar. Ele foi me deixando com uma emoção tão grande. Eu falava, gente, esse cara andou aqui, ele pisou aqui, ele esteve aqui. Então, assim, essas sensações... Eu me lembro quando eu fui... O André Esteves Lima, pai do Leonardo, que está lá em Brasília, ele era vivo ainda. O Dr. Lillehay esteve no Brasil e foi mostrar aquela fita que ele fazia em Super 8 ainda, naquela cirurgia. Na hora do almoço, o Dr. Gerbini chamou o Dr. Domingo, eu era residente, falou assim, ó, eu tenho uma palestra agora, leva o Lillehay para almoçar. E eu estava do lado. Falei, meu... Se esse cara não me chamar agora, eu vou me oferecer. Ele falou, ó, você vai ficar me devendo uma. Vou te levar. Me levou. Eu não conseguia comer.
Eu me lembro nitidamente. Estava o Dr. Braille aqui, eu aqui, o Dr. André aqui, o Lilleray aqui e a esposa. Eu não conseguia pegar no talher. Eu olhava aquele cara e falava, esse cara fez a circulação cruzada. Esse cara fez tudo que a gente imaginou, que eu li. Sim. Eu via o cara na minha frente. Então, assim, a emoção de você estar com essas pessoas, elas vão te moldando, assim. E aí, é o que eu digo, se você ama a cirurgia cardíaca, você paga qualquer preço para operar. Se precisasse limpar o chão da sala de cirurgia, o cara que gosta daquilo, ele faz. E eu não tô vendo isso mais, Luiz. E essa é a razão pela qual eu fico muito contrito. E, de alguma forma, o que eu posso fazer... Eu tenho uma reunião semanal com os residentes de cirurgia e eu busco nessa reunião não é só estressar o entendimento de uma doença, as indicações, etc., a técnica a ser utilizada. Mas eu busco, na grande maioria das vezes, entrar um pouco na personalidade do sujeito. Porque está totalmente mudado isso. Sim. Você não tem mais as reações. Eu, por exemplo, ontem eu estava na reunião com eles. Eles me apresentaram um caso para que eu desse a minha opinião, etc. Apresentou o caso, o doente foi operado, mas não estava bem, estava na UTI, numa situação difícil. Quando nós elaboramos todas as indicações que precisavam ser faladas, eu os coloquei numa situação que eu não sei como é que eu tive ideia na hora. Eu disse para ele, olha, o que é que você faria, o que você diria para a família desse doente, sendo você o cirurgião e o doente na situação em que está, o que você diria para a família do doente? Como é que você abordaria a notícia dessa situação para a família? O cheito engoliu e não respondeu. Sim. Aí eu fiz uma dissertação sobre o caráter. Sim. E a coisa, eu expliquei para ele o que aconteceu comigo. Eu estava operando um Norwood numa criança recém-nascida que não conseguia melhorar a saturação. Estava numa condição na UTI neonatal mal. Pusemos na sala para ver se, fazendo um Norwood, dava para poder colocando sangue no pulmão e corrigindo a circulação central. Eu fiz um Norwood e a criança não ventilava. A impressão que deu é que ela tinha uma circulação pulmonar, uma circulação arterial intrapulmonar doente, porque não conseguia haver hematose. E ela não saía de perfusão. E eu me lembro que eu saí da sala, depois de tentativas, eu fui falar com o pai da criança. Lá pelas tantas, chorava o pai do lado de lá da porta e chorava eu do lado da porta aqui do centro cirúrgico. Essa sensação de impotência, ela é muito dura, Luiz. Ela é muito dura. Você tem que carregar debaixo da pele. Sim. A condição humana para fazer a cirurgia cardíaca. Isso. Você não pode ser um miserável que só sabe pegar pinça, sabe dar nó, exatamente, fazer sutura, etc. O sujeito tem que ter interior. Sim.
e a capacidade de se indignar com o óbito. Você não pode, ao longo do tempo, a gente vai ficando com o couro grosso, mas você não pode deixar que aquilo tire de você a capacidade de se perguntar: será que eu, em algum momento... Né? Vamos lembrar do aneurisma que você acabou de falar, doutora Dimi. Não é possível que esse cara entrou falando e que agora ele não vai sair. E não sai. Essa capacidade da indignação é que move a mudança. E assim, o que eu tenho visto o óbito passou a ser uma coisa tão natural cara. Que eu não consigo aceitar. Não dá. Entende? É claro que eu já perdi, vou perder, você já perdeu, vai perder, mas a gente não pode deixar de se indignar, porque senão a gente não vai dar o next step, a gente não vai poder andar na evolução. E eu não... Talvez uma limitação minha, mas por isso eu estou perguntando para ti, que eu respeito tanto, eu não tenho mais visto isto. Mas não existe. É isso que eu te falo, que eu também te falo, não existe. Eu bato nessa tecla nas reuniões para ver se eu consigo alguma coisa do outro lado. De retorno. Mas de uma predisposição natural, de você enxergar o interior de um cirurgião. Sim. O cara quer saber se ele deu o ponto, se amarrou, se a incisão estava correta. Isso aí é a parte técnica. Agora, o que está por trás disso, que é a pessoa humana do cidadão, isso eu acho que acabou. Então, mas essa é uma grande preocupação, Luiz, porque veja, nós temos uma escola de cirurgia cardíaca sensacional, com fama mundial. Nós não podemos deixar isso acontecer. Eu fico muito preocupado. Eu tenho duas pessoas que trabalham comigo que eu gosto, que é o Jorge Morocho, que fez Dante Pazanese, a Jane, que fez Dante Pazanese. Nós nos entendemos muito bem justamente por isso, porque nós temos essa tratativa que às vezes o olhar já é suficiente. Sim. Não precisa muita a verbalização. A gente já começa a entender e se cobrar isto. Claro. E eu tenho visto assim, e eu procuro, né, a dedo. E olha que eu estou há 36 anos na cirurgia. A dedo, você conta nos dedos de uma das mãos, pessoas que eu vi com essas características, mais ou menos da minha, né? Então, isso me chama a atenção. Agora, voltando um pouco lá na história, o doutor Adib dizia uma coisa que eu acho interessante. Ele falava assim, nós tivemos... E aí você participou disso, que estruturar a UTI de pós-operatório, senão a gente não operava o segundo doente. Como é que foi essa fase de ensinar pessoas a fazer o pós-operatório de cirurgia cardíaca? Senão você ficava sempre no primeiro, né? Porque senão como é que você ia operar os outros? Como é que foi o início do desenvolvimento da UTI de pós-operatório de cirurgia cardíaca? Isso, no nosso grupo, nós tínhamos pessoas que desde o início do Hospital do Coração trabalhavam junto com a gente, alguns na Beneficência Portuguesa, inclusive, mas lá no Hospital do Coração, e que tinham uma identidade já com os cirurgiões do grupo. Sim. Então, quando eu te falei que nós saímos para ver a cirurgia da transposição nós fomos para Boston, fomos para vários lugares para ver. Tinha um camarada junto da UTI, junto conosco. Tá. Para poder ver os detalhes do pós-operatório. De pós-operatório. Tá. E o Adib, ele deixou a lembrança certa de que o grupo é o mesmo. Quando a gente tinha algum problema na UTI, a gente fechava o grupo inteiro, vinha o Adib, era eu, os cardiologistas que estavam de plantão. A gente fazia uma conferência entre todos, tá, para analisar os problemas que estavam acontecendo.
Então, eu acho que o pós-operatório de cirurgia cardíaca não é do domínio de um clínico que, se considerando cardiologista, ele consegue dominar todas as alterações que podem acontecer O no clínico de pós-operatório. consultório, ele não tem essa visão. Então, nós tínhamos 3 pessoas que trabalhavam conosco o tempo inteiro no pós-operatório e que eram responsáveis nos 30, 40 anos que nós trabalhamos lá no Hospital do Coração. Os 3 é que mandavam, que estavam à frente disso. E tinha um deles, e quando ele esperava a transposição, o Adib fazia ele ficar a noite inteira do primeiro dia em cima da criança. Tá. Então, eu acho que aí tem que ser um colegiado. Isso não pode ser 2, 3 pessoas que possam mexer com isso. E, principalmente, um é hoje, o outro é amanhã, o outro é no outro dia. Não tem, não. É o pessoal que está envolvido que tem que resolver o problema. Tá. Então, é a única forma de você fazer uma rotina de pós-operatório para os casos que complicam. Porque o caso que não complica... Esse vai sozinho, né? Mas quando há uma complicação, você precisa ter uma metodologia para encarar o problema. E isso tem que estar up-to-date na cabeça do cara que está de plantão. Agora, nós temos uma outra variável importante, que vocês viveram e que a gente vive hoje, mas que vocês viveram mais do que nós, que é a questão da anestesia. Neste grupo, quando vocês fizeram todo isso, tinha um anestesista, porque o anestesista para cirurgia cardíaca também ele é um cara com viés para cirurgia, porque nós sabemos que se a perfusão for boa, a cirurgia for boa e a anestesia for ruim, o doente não vai sair. Como é que foi a questão do desenvolvimento da anestesia, Luiz? Bem, a anestesia lá começou com o Alberto Caputo, que era um anestesista já de formação antiga. Ele tinha sido um dos anestesistas do Dr. Zerbini. Tá. Depois é que ele se juntou ao Adib e transformou-se no anestesista do Dr. Zerbini. Mas quando nós entramos na cirurgia de criancinha, nós levamos o anestesista que dava anestesia para nós. Ele foi viajar conosco para poder ver como é que se fazia em outros locais. Tá. O anestesista. E era sempre o mesmo aí. Tá. Sempre o mesmo. Para a criança. Para não ter variáveis nisso. Para não... Agora, Luiz, você tem uma trajetória de sucesso. Veja, eu acompanhei e posso falar isso de cadeira. Se você tivesse que dizer uma qualidade sua que foi preponderante para que você se tornasse um dos maiores nomes da cirurgia cardíaca do Brasil, o que você diria? A minha humildade. A soberba nunca fez parte de um sujeito de decisões corretas e o melhor homem. Eu sempre achei que a grandeza não existe por si só. A grandeza é o resultado da simplicidade, da verdade, da capacidade, e é isso que eu sempre procurei. Eu nunca procurei pôr o meu nome em evidência, nunca procurei pôr o meu nome na frente do de ninguém, eu não tenho interesse nisso. Agora, eu sempre preconizei no meu campo operatório a disciplina, o entendimento e o respeito entre as pessoas. Isso eu exigia. Sim. De uma maneira democrática, não é impondo. Sim. Mas é que esse relacionamento que deva existir. Eu acho que a humildade baseada em verdade, em qualificação da pessoa, isso traz a cirurgia para um ponto, vamos dizer, real.
e não um artificial. Tá. Se aconteceu alguma coisa, se aconteceu coisa errada, não fui eu, foi ele, não. Então, eu acho que, para mim, quando eu terminava uma cirurgia, eu nunca ficava satisfeito com o que eu tinha feito. Eu sempre achava que eu poderia ter feito um pouco melhor. E essa humildade sempre me conduziu a tentar melhorar, ter o cuidado excessivo e, enfim, de fazer algo que servisse ao doente plenamente. Luiz, deixa eu te perguntar uma coisa. Você opera bem tudo, mas o que você mais gosta de operar? Você fala assim, olha, a gente faz uma série de coisas, mas tem algumas coisas que a gente tem, com perdão da palavra, um tesão especial de fazer aquilo. Das cardiopatias que você corrige muito bem, qual é aquela que você mais gosta de fazer? Você fala assim, ó, quando tem isso aqui, eu entro em transe. Eu adorava cirurgia de congênito. Cirurgia de congênito, para mim, quando eu operava uma transposição em que você seccionava os vasos da base, você tirava as coronárias da base da aorta para pôr na pulmonar, o coração ficava praticamente destruído. Você fala agora, como é que eu arrumo isso aqui? Eu falava para o residente aqui, eu acho que você está pensando que esse doido não tem como arrumar isso. Não tem como arrumar isso aqui, né? Mas eu acho que é isso. Adorar fazer aquilo que você gosta. E eu gostava muito de operar criança. Interessante que você gosta de operar criança e opera muito bem adulto. É isso que eu acho sensacional. Você manteve aquela veia congênita que vem lá do início, isso. Incorporou muito bem a parte da coronária, né? E conseguiu transitar em tudo isso muito bem, né, Luiz? Não tem dúvida. Eu acho que isso é fruto da origem. Tá. Quer dizer, como eu sou oriundo de uma época... A placenta foi a congênita, né? Aquela que gerou... Tinha que fazer congênito porque as crianças morriam se não mexesse. Então você tinha que entrar lá e depois passar também a fazer adulto. Então, embora você trabalhe nas duas pontas, eu acho que o trabalho da cardiopatia congênita é muito mais bonito. Mais satisfação em fazer. Satisfatório. Você conviveu muito com o Dr. Adib. O que do Dr. Zerbini tinha no Dr. Adib? Nada. Nada, né? Nada. O Dr. Zerbini era um homem simples. O Adib não. O Adib era assim, ele falava com todo mundo, com mecânico, coisa, não tem dúvida. Ele, nessa parte de relacionamento, é um homem simples. O Adib, ele tinha, em função do desenvolvimento intelectual meio pesado, ele tinha um comportamento... O Dr. Zerbini era um homem simples. Eu conversei muito com o Dr. Zerbini, ele gostava muito do Dr. Domingo, e no final já da carreira dele, ele ia muito a Rio Preto. O Dr. Zerbini, na época que começamos a fazer cirurgia de transposição, não em nível das grandes artérias, mas em nível atrial. O Dr. Zerbini, por vezes, não entendia bem os negócios. Ele dizia, vem cá, Luiz Carlos, faz aqui esse desenho aqui, como é que você junta daqui com lá? Era um jeito simples. Homem simples. Isso era o Dr. Zerbini. E eu acho que, do ponto de vista humano, isso é uma característica bonita. Bonita. Interessante. Luiz, ele tentou fazer o Hospital Cardiovascular de São Paulo. Ele acabou não conseguindo, né? Eu conversei um pouco com o Dr. Enio por conta disso e acabou que isso foi, talvez, com a morte do Eduardo, ele acabou não dando andamento. Ele perdeu um pouco, né? Porque, obviamente, isso impactou. E ele estava realmente embalado em poder desenvolver um hospital para o filho depois. Sim. Ter uma demais... O desaparecimento do filho foi trágico. Primeiro, trágico. Sim.
A forma como foi? E, em segundo lugar, ele ficou revoltado com a vida. Sim. Eu me lembro que, uma ocasião, a gente estava voltando de um congresso da Venezuela e nós estávamos esperando o avião, estávamos sentados, estava o doutor Zerbini, eu estava sentado aqui, tinha vários outros cirurgiões e o Mário Vrandesic, de Belo Horizonte, chegou aqui para conversar um pouco com o doutor Zerbini e falou alguma coisa do doutor Zerbini, de Deus, etc. O doutor Zerbini olhou para o Vrandesic e falou: Mário, não quero saber nada de Deus. Eu sou um homem que trabalhei a minha vida inteirinha, dedicado à vida dos outros. E esse Deus que você fala que você gosta de, etc., roubou a vida do meu filho. É muito duro isso, né? Ele sempre hostilizava muito essa parte íntima dele. Era diferente da parte de relação. Sim. Ele tinha um relacionamento muito bom para o nome dele, para a posição que ele ocupava. Nossa. Ser uma pessoa simples como ele era, isso era um exemplo. Falando em doutor Zerbini, você gosta de fazer transplante, Luiz? Gosto. Eu comecei, eu me lembro quando aquele pessoal da África do Sul fez o primeiro caso deles lá, né? Nós tínhamos um doente na Beneficência Portuguesa que poderia ser um candidato. E estávamos conversando, o Adib, nós juntamos e falamos, ok, vamos arrumar a Beneficência Portuguesa para fazer o transplante nesse rapaz. Isso lá no comecinho. Eu fui até no ar-condicionado ver como é que fazia a limpeza do ar, etc., para evitar infecções oriundas do meio ambiente, etc. Mas teve um belo dia que apareceu um doador na Escola Paulista. Tá. E nos chamaram lá para ver. Então, eu fui com a Adib lá na Escola Paulista, na UTI. Era uma moça que estava com morte encefálica. E nós estávamos com o professor de neurocirurgia da Escola Paulista junto. Aí levantou um senhor, olhou para a gente e falou, desculpa, ele falou um nome feio, eu vou ter que reproduzir. Fique à vontade, reproduza. Vou ter que reproduzir. Quem é o filho da puta que veio buscar o coração da minha cunhada? Que situação. Rapaz, nós três ficamos sem o que falar numa situação dessa. Aí o neurocirurgião, vem cá, levou ele para a sala, teve uma conversa com ele. Conclusão, não foi usado o caso, evidentemente. Mas isso foi uma desaceleração mental. Eu imagino. Banho de água fria, né? Foi um negócio frontal e, até certo ponto, traumático, uma reação dessa. Tá. E depois nós acabamos não fazendo transplante naquela época. Aí eu fui para Stanford. Sim. E fiquei um tempinho lá na Stanford, vendo todo aquele programa de transplante que a Stanford era um dos... Bom, foi onde nasceu, chama aí. E aí voltou, nós fizemos várias reuniões entre nós, do Dante, e o do INCOR. O Noedir, o professor lá de moléstias infecciosas, etc., para começar a conversar. Fizemos várias reuniões juntos. Conclusão, em março, o HC fez o primeiro transplante, depois daqueles 3 primeiros que faleceram. Que foi João Boiadeiro, Hugo Orlando e teve mais um. Isso. Agora, a retomada foi nesse caso aí. Tá. E depois nós fizemos, 3 meses depois, nós fizemos um no Hospital do Coração. Tá. E eu sempre achei muito interessante esse negócio de transplante. E eu vivia me comunicando
com o pessoal da Stanford. E eu fiz perto de 23 transplantes no Hospital do Coração nessa época. Tá. A ponto de o pessoal da diretoria dizer, bicho, olha, são mais de 20 casos de transplante, quem vai pagar isso? É um doente caro. Não existia essa ideia, quem vai pagar? Sim. Eles cortaram o programa de transplante, aí eu levei o programa para o Dante. Pro Dante. Aí o Jarbas, que era um dos cirurgiões... Conheço. O Jarbas. Aí eu falei, Jarbas, está aqui todo o programa de transplante do Dante. Você se torna, a partir de hoje, o responsável do transplante do programa do Dante. Mas eu fiz o primeiro transplante cardiopulmonar do Brasil e da América Latina. Que bacana, Luiz. Foi em outubro de 1985. 85. Foi em 85. Você fez ele no Dante? Não, no Coração. No Hospital do Coração. É. Era um sujeito de 32 anos que tinha uma CIV com insuficiência aórtica e como os exames de imagem daquela época não eram os melhores, ele tinha um canal arterial aneurismático que não foi diagnosticado. Agora, quando você vai fazer um transplante cardiopulmonar, você precisa dissecar todo o mediastino posterior para tirar, fica só a aorta, só fica o esôfago e a aorta descendente. O resto sai tudo. Só que para você tirar, tem o canal que liga a aorta na artéria pulmonar. E esse canal estava aneurismático. Na dissecção desse canal. Essa é uma das coisas que eu guardo até hoje, eu não esqueço. O Adib foi passar o dedo por baixo do canal e apareceu sangue. Ele tirou. Aí começou o drama. Como controlar isso? Você está aqui na frente e o negócio é Tá lá atrás. E com os pulmões em posição, quer dizer, horrível, foi horrível, horrível. Eu tive que discutir com os cardiologistas se valeria a pena a gente continuar a cirurgia ou se nós dávamos o caso por perdido por impossibilidade de fazer. Mas, no fim, caiu mais em cima da minha pessoa e falei, ok, eu vou tocar. E aí eu fiz uma hipotermia profunda e entrei no aneurisma e tirei o bloco dos 2 pulmões, com traqueia e tudo, e ficou a aorta com a parede anterior toda rasurada na área do aneurisma. Para consertar aquilo foi um negócio terrível pela frente. Imagina. Porque o negócio estava lá no mediastino posterior. Fundo pra caramba. Nós, depois de conseguimos consertar, eu fiz o implante da peça, mas o doente continuou sangrando no pós-operatório e ele faleceu no dia seguinte da cirurgia. Mas por causa desse aneurisma da artéria pulmonar que não tinha sido diagnosticado previamente. Interessante, você vê como é importante ter tudo. Lá atrás. E às vezes muda tudo, né? Muda todo o planejamento. Você acredita na evolução do xenotransplante? Eu não acho que vai ser fácil enganar a natureza. Não vai. A parte imunológica disso não vai ser fácil, né? A natureza não dá. Você acha mais fácil a gente conseguir um coração mecânico do que um xenotransplante? Pois é, eu tenho a impressão que as duas coisas correm paralelo, mas elas se encontram num obstáculo que é o seguinte, é a finitude da vida. Você não vai fazer programa para manter um cara vivo Sim, sim. por 100, 120 anos de maneira artificial. Sim. Não vai. Eu acho que o ser humano ele tem uma vida, tem um desempenho e tem um momento em que ele entra em declínio porque pela senescência dos órgãos, né? É da vida e vai embora. Você pegar o doente e fazer 1000 coisas para manter o sujeito vivo por mais de 20, 30 anos, eu acho que
não tenho, assim, uma esperança pessoal de que essas atitudes terapêuticas que alteram a finitude da vida, que isso tenha sucesso. Tá. Não creio. Bem, é um campo, né, Sim. que tá em pleno andamento. Outro dia eu estava vendo uma entrevista. De vez em quando, é o que eu digo, de vez em quando a gente precisa voltar na história. Eu pego algumas entrevistas do Cooley e fui ver uma que ele estava dando na época que surgiu aquele rolo que ele pôs aquele coração mecânico que gerou a briga com o DeBake. Tava novinho, né? Tava ele, o Domingo Liotta, e ele dando a entrevista, e eu tava revendo essa entrevista, o que me dá muito gás e muitas ideias, motivo pelo qual nós estamos aqui hoje, conversando, para a gente deixar tudo isso registrado para a história. Um dia eu não estarei aqui, você não estará aqui, mas essa conversa vai continuar. Então, é muito interessante que para a época aquilo era um boom, né? E depois ele teve que responder um baita processo por conta disso, que ele acabou sendo absolvido, mas ele conseguiu. Luiz, estamos chegando ao fim. Eu primeiro quero te agradecer muito, mas antes de nós finalizarmos, e de eu dizer para todos vocês que não é à toa que é um dos meus ídolos, eu queria que você deixasse uma mensagem. Nós estamos aqui com seu filho, para os jovens médicos que vão se dedicar à carreira cirúrgica. Você que é um cirurgião, tem tanto sucesso em toda a sua carreira. Que mensagem você deixaria para aquele jovem médico que está lá no seu 6º ano e que quer fazer cirurgia? Eu vou te dizer, a mensagem para o jovem médico, não sei, mas a mensagem de vida que eu poderia passar, eu trouxe por escrito. Olha que sensacional! Bom, esse papel tem que ficar comigo, você sabe, né? Importância. E esse pensamento, ele colima toda essa batalha de vida em que eu coloquei assim: peço a Deus na batalha da vida que meu coração seja forte para superar os desafios, que minha cabeça tenha a serenidade necessária para a melhor decisão, que tenha respeito ao enfrentar a contraposição para obter o mesmo do oposto, que sempre entenda e respeita a natureza com vossas criações, desde o verde das matas, o azul dos oceanos e do firmamento, até a sua maior obra, o ser humano. Que eu seja portador do amor, portador do amor, que vence e afasta o ódio, que diminui o ser e enfraquece a felicidade. Então, isso para mim é um recado que eu daria para os mais novos. Que sensacional, Luiz. Que sensacional. Eu vou te pedir para ficar com esse papel. Que coisa linda. Eu tô até arrepiado, rapaz. Olha isso aqui. Meu Deus do céu. Esse aqui é... Não, você vai deixar comigo. Esse aqui é o cronologia. Eu vou ficar com tudo. O que você tá guardando? Deixa aqui para mim. Eu quero tudo. Dá tudo para mim. Tudo. Eu quero tudo. Esse aí é aquilo que ó. Luiz Carlos Bento de Souza. Luiz, eu quero muito te agradecer. Eu sou um grande admirador seu, como cirurgião, como pessoa, como ser humano. Eu fiquei assim, ao ver você falar, você foi aquecendo em mim conceitos e coisas tão importantes. Essa troca, você pode ter certeza que cada palavra do que você falou aqui está gravada no meu coração. Puxa vida. E eu não quero trair muito meu sangue italiano, que também às vezes ferve, mas eu quero de coração te agradecer, porque eu acho que poder entrevistar um ídolo é sempre algo muito especial. Eu quero
agradecer muito você ter dado essa entrevista para mim, que eu, com certeza, vou guardar no meu coração como uma lição de sucesso, de vida e de tudo que alguém pode esperar da cirurgia. Meu muito obrigado a você. E eu te agradeço a possibilidade de ter trocado com você a experiência baseado na atividade da nossa profissão, mas é onde a gente encontra o sentido de tudo, aquilo que está dentro da gente, arraizado dentro da gente, da forma mais firme possível, que são as nossas manifestações de simplicidade que deve dirigir a vida da gente e que deve de servir para todos com os quais a gente mantenha um relacionamento. Eu agradeço os convites que você fez e se em algum momento alguma coisa do que aqui foi dito sirva para sensibilizar um pouco a cabeça de um jovem que nem precisa ser cirurgião cardíaco, é outra profissão, mas que tenha a ideia de que as coisas não estão perdidas, basta que a gente saiba viver e dar valor ao que realmente existe. Obrigado pela companhia da noite, Rompe. Estivemos aqui com Luiz Carlos Bento de Souza, um dos maiores cirurgiões cardíacos desse país. Eu aprendi muito, tenho certeza que você também. O papo hoje foi delicioso. Nós esperamos você no nosso próximo encontro. O Saúde em Pauta é isso aí, é o seu encontro semanal com a saúde.